O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, ele vô-lo anunciará. Tudo o que meu Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse tempo de graça que nós estamos então vivenciando, nós chegamos então a mais uma solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade, que tem por objetivo, não explicitar de fato o que é a Trindade, porque a Trindade é um mistério, e o mistério a gente reza, a gente vive, a gente celebra. Mas esse mistério nos ajuda a poder então nos posicionar enquanto ser humano, e perceber que a nossa vida, nós de fato só iremos estar completos porque ninguém é pleno, ninguém é completo. Nós vamos ver nas leituras que mesmo Deus, sendo onipotente e todo-poderoso, poder resolver tudo, Ele quis contar sempre com alguém. E assim então, nós vamos poder perceber que essa solenidade nos ajuda a nos posicionar e a entender que a beleza de poder viver em comunidade está entre nós e nos possibilita a gente nos completar aquilo que falta a cada um de nós enquanto seres humanos. E assim então vamos avançando nas leituras para que a gente possa compreender e celebrar esse mistério. Nós temos hoje a primeira leitura do livro do Provérbios, um livro pouco usado na nossa liturgia, mas muito rico. Um livro que começou a ser escrito cerca de 7 séculos antes de Cristo e foi terminado lá pelo 3º século antes de Cristo. E qual a intenção do autor desse livro? Ora, o autor então é um judeu e começou a perceber que o seu povo estava deixando de lado a sabedoria de Deus para poder então ali engrandecer e absorver a sabedoria do ser humano. Então, para poder combater esse tipo de mentalidade presente no seu tempo, e ainda nos dias de hoje, ele vai escrever dizendo o seguinte, olha só, Deus, Ele então que criou todas as coisas, e quem é o Deus que criou todas as coisas? O Deus Pai. Deus Pai criou todas as coisas. E olha só que interessante, como disse e repito mais uma vez, Ele não poderia ter feito tudo sozinho? Ele não tem poder para isso? Tem, mas olha só, Ele criou então, e aqui nós temos uma personificação da sabedoria. Vai dizer então que Deus, antes de criar todas as coisas, criou a sabedoria, para poder então ali criar todas as coisas. Por quê? Sozinho nós não somos nada. E é triste, no mundo a qual nós vivenciamos, um mundo individualista, egoísta, hedonista e tantos istas por aí, o ser humano acreditar que pode resolver tudo. Temos aí, várias situações que nos são apresentadas que buscam frisar que o ser humano, ele por si sozinho, consegue tudo. E nós que vivemos a nossa fé sabemos que não é assim que funciona. Por quê? Nenhum de nós, ele está perfeito, acabado, nós estamos em busca dessa perfeição, a qual nós chamamos de santidade. Então somos incompletos, falhos e precisamos do auxílio de alguém para poder nos completar. Não foi assim o motivo a qual você então buscou um companheiro ou companheira para se casar? É claro,
né? Ela não é igual a você e você não é igual a ela, mas os dois se completam. E a nossa vida só tem sentido quando nós entendemos isso. E Deus mostra isso através da primeira leitura, né, do livro de Provérbios, que Ele quis contar com alguém. E olha que interessante, antes de criar todas as coisas, a sabedoria já estava presente. Então, esse texto mostra para nós, meus queridos amados irmãos, a importância de podermos então saber viver em comunhão, em comunidade. Porque tudo isso nós encontramos também na comunidade, encontramos no nosso ente querido, na nossa família, nos completamos, mas na comunidade nós temos então algo maior que nos preenche e nos ajuda a nos colocar a serviço da humanidade, não somente para o nosso próprio benefício. No domingo passado celebrávamos então Pentecostes, que é o nascimento da igreja que agora anuncia, vai ao encontro, venceu os seus medos, mas através da força do Espírito Santo. Então na nossa vida a Trindade Santa está presente e nós muitas vezes não nos damos conta. Quando, por exemplo, pelo menos antigamente era assim, né? No meu tempo, na catequese eu aprendi isso. Quando passasse em frente a uma igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai no seu trabalho ou na sua escola, antes de entrar na escola, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, uma refeição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não dormir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está presente em nossa vida e muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes nos sentimos sós porque não conseguimos enxergar a presença de Deus, né, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da nossa vida. Então, essa primeira leitura, ela nos ajuda a podermos então perceber que Deus quer estar presente conosco, quer estar ao nosso lado. Foi assim, né, lá na origem, quando Deus criou então todas as coisas, Ele então entregou tudo na pessoa de Adão, mas percebeu que Adão, para poder sentir-se completo, preenchido, estava faltando um companheiro, um auxiliar. E olha que interessante. Deus vai dizer então para Adão, olha, escolha entre os animais algum aí que te preencha, que seja seu auxiliar, e você, né, vai tomar como auxiliar, para si vai formar uma só carne com ela. Aí imaginou Adão olhando para o hipopótamo, para a girafa, falou, não, isso aqui não vai dar certo, né? Mas Deus sabe, e fez cair o sono profundo sobre Adão, e ali da costela formou a mulher Eva. Por quê, meus queridos amados irmãos? Para poder então nos preencher, nos completar, somente um ser igual a nós. Não adianta, né? Muitas famílias hoje a gente respeita, né, o carinho pelos animais, é claro, devemos ter sim. Mas uma pessoa não consegue contrair matrimônio com um cachorro, somente com um homem. Não adianta dizer que outro também a gente respeita também, né? Mas é uma pessoa do sexo diferente que completa, preenche essa pessoa. Somente um outro ser da nossa mesma origem pode nos completar, nos preencher. E aí então nós podemos avançar, né? Porque Deus, Ele percebeu que Eva completou Adão, e assim Ele disse, olha, crescei e multiplicai-vos. Por quê? Sozinho não basta, mesmo somente Adão e Eva, nós sentimos necessidade de um terceiro elemento. E aí nós vamos entender o Pai, o Filho e gera o Espírito, porque não adianta a gente dizer que ama a pessoa se você só tem o amor da outra pessoa. É preciso ter uma terceira pessoa para mostrar de fato o que é o amor. E muitas vezes isso se torna difícil da gente assimilar, mas é uma coisa fácil. Porque se só tem duas pessoas, olha, você torce para um time e outro torce para o outro, mas e aí? Quem dos dois está certo? Aí é preciso um terceiro atributo, e aí você vai dizer, mas o outro torce para o outro, isso aí lascou, né? Danou-se mais ainda. Mas não é assim. A gente vai entendendo que a diversidade, ela preenche também. Porque imagine se todo mundo gostasse, né, somente do azul. Eu particularmente amo azul. Então, se todo mundo gostasse do azul, né, e não tivesse ninguém que gostasse do vermelho, do amarelo, do verde, então a gente só se completa com a diversidade. Então a diversidade não é motivo de a gente brigar porque o outro tem que estar da mesma forma que eu, do mesmo desejo que eu tenho de cor, de time, de clube, isso, aquilo, outro. Não é assim. A gente se completa na diversidade, respeitando um ao outro.
porque todos nós recebemos esse dom da liberdade de Deus. Então, nós podemos avançar porque o autor hoje do Salmo com certeza é uma pessoa que pôde fazer ali a sua experiência de olhar para a natureza, a criação e contemplar ali a presença de Deus. Quantas vezes a gente vai num retiro, ou a gente vai num passeio, ou a gente vai na praia, né? Aí você chega lá, você olha aquela natureza belíssima e você consegue dizer, nossa, tanta água, essa secura, desperdício de água, poluição, tudo isso vai existir somente Deus. E você consegue perceber Deus através das coisas da natureza, do canto da ave, numa folha que cai, da beleza de uma flor, de um fruto, numa árvore, que ninguém planta, mas surgiu, nasceu ali. Então, nós conseguimos contemplar essa beleza de Deus se nós de fato pararmos para poder refletir, olhar a nossa identidade enquanto ser humano. Nós vamos enxergando a presença de Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Então o autor do Salmo é aquele que de fato pôde perceber essa presença de Deus. E além do mais, vai dizer, Senhor, o Senhor fez o homem acima de tudo, criaste todas as coisas e entregou, todas as coisas ao ser humano. De fato o Senhor é Deus, porque pôde enxergar ali a tua presença na obra humana. E é assim que Deus age. Ah, mas espera aí, aquela pessoa que então tira a vida da outra, Deus está presente nela? Está presente nela. Mas o que sobressai, infelizmente, nos dias de hoje, são as atitudes do ser humano e as atitudes negativas. As pessoas não valorizam o bem que está dentro de uma pessoa, as coisas, as qualidades, as virtudes que a pessoa tem, somente as coisas negativas. Essa é uma realidade que nós estamos vivenciando e que nós precisamos então vencer isso, para poder enxergar o bem presente também no outro, porque aí nós vamos valorizar também a vida do outro, vamos achar, ali Deus também presente na vida dela. É assim que deve ser a nossa atitude. Mas para tudo isso é preciso contemplar a presença de Deus em todas as criaturas. Contemplando e sendo plasmastes e formastes com Deus de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim lembrardes e tratardes com tanto carinho? Esse é um salmo belíssimo, para que nós possamos rezar. Deus que contempla, o ser humano, porque sabe que ali está a sua presença. E aí nós podemos então avançar, mas espera aí, estou passando por uma dificuldade, um problema, estou com uma doença, e onde está Deus nisso? Olha só o que diz então Paulo hoje na segunda leitura. Paulo vai escrever à comunidade de Roma e para nós hoje vai dizer o seguinte, olha, nós estamos justificados pela fé, a fé em Jesus Cristo, que nasceu, veio para poder então nos redimir, nos salvar, porque sempre, torna a repetir, a vontade de Deus foi estar entre nós, viver entre nós, mas nós muitas vezes fugimos de Deus, nos afastamos de Deus, mas Deus assume a nossa condição humana e se encarna em cada um de nós e entrega a sua vida por amor a cada um de nós. E assim então, nós agora estamos justificados, porque Cristo, Ele nos redimiu e nos salvou. Agora nós devemos buscar essa salvação. E olha só, Ele vai dizer ainda mais, por Ele tivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só para isso, porque nos gloriamos também das nossas tribulações. E aí nós vamos então entender que muitas vezes a tribulação, seja qual for a dificuldade, a situação que nós estamos vivendo, adversa em nossas vidas, tudo isso serve para poder então também o nosso crescimento, a nossa edificação. Muitas pessoas olham para as coisas ruins da vida somente como castigo, punição de Deus, e não é. E muitas brigam com Deus. Olha só o resultado do último censo levantado pelo IBGE, da questão da religiosidade no nosso país. Nós temos aí um número de católicos cada vez mais crescendo, ou melhor dizendo, diminuindo, crescendo o número de evangélicos e também com eles crescendo o número de pessoas que se dizem ateus, pessoas que não acreditam em Deus, que não têm religião, estão crescendo. Por quê? Ora, o mundo de hoje, ele nos influencia a buscarmos uma resposta imediatista, só que Deus não é assim. Deus tem o tempo dele agir.
Deus tem um tempo dele, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Como é difícil a gente entender isso. Deus vive o Kairos, o tempo da eternidade. Nós vivemos o tempo, do Cronos, formado por segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Então o tempo de Deus é diferente. E no tempo oportuno, com certeza, Ele vai nos dar a resposta necessária. Por que ficar batendo a cabeça, perdendo tempo? Por que disso, por que disso, por que disso? Por que não? Assim, peraí, isso está acontecendo, que caminho eu vou seguir, como eu vou resolver, como eu vou superar? Então a gente deve mudar a maneira da gente pensar. E desde que no tempo oportuno, a resposta virá. Porque Deus não nos deixa sem resposta. Essa é uma coisa certa para a nossa vida. Então, olha só, as tribulações na nossa vida deveriam ter esse papel, gerar então o que? A constância, olha só, e a constância leva então a uma virtude provada. E o que é um ser virtuoso? Hoje é difícil a gente falar em virtudes, A gente conhece quando a gente fala virtudes teologais, Fé, esperança, caridade, mas nós somos seres virtuosos também. Mas para isso é preciso deixar que, a pessoa de Deus saia de dentro de nós, ocupe espaço em nossa vida, para sermos seres humanos, e ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar isso, Mas olha só, então, a constância gera uma virtude provada em nós, e a virtude provada desabrocha em esperança. E olha só a palavrinha que estamos ouvindo tanto nesse ano, cantando tanto esse ano, porque a esperança não decepciona. É claro que as coisas do mundo decepcionam sim, mas a esperança não decepciona, porque vem de Deus, e que se vem de Deus é o melhor para nós. E olha só, essa esperança foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, a Trindade presente, gerando essa comunhão, essa unidade, essa comunidade. E aí nós podemos ir para o Evangelho, porque olha só o Evangelho de hoje. Evangelho de São João, ele faz parte do discurso de despedida de Jesus, que antes de poder voltar ao Pai, está preparando os seus discípulos para continuar a missão. Mas olha só o que Jesus diz hoje para os discípulos: tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E como o mundo de hoje é o agora, é assim, chamou lá o iFood, olha, já demorou, passou de 5 minutos, já não está vindo, já vou cancelar, não quero. E na fé a gente traz isso também. Senhor, o porquê disso? Eu vou lá na celebração, e se não voltar com a resposta, não quero saber mais do Senhor também não. Fiquei de mal. É assim. É uma resposta imediatista que as pessoas querem nos dias de hoje. E não é assim. Deus não nos deixa sem resposta. E Jesus está dizendo o quê? Que os discípulos são ignorantes? Não conseguem compreender? Não, está dizendo, olha, a mente de vocês agora está voltada, porque eu falei de morte, de ressurreição. Vocês estão todo embaralhados. Se eu falar, vocês não vão entender nada ainda mais. Vão ficar mais perdidos ainda. Mas assim, olha, e no tempo certo, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, ele vai falar na hora certa. Então, meus queridos amados irmãos, é dessa forma que nós devemos então compreender e viver a nossa fé, na esperança de que Deus não nos decepciona, mas sempre nos traz a resposta no tempo certo. E olha só, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então é o Espírito que nos ajuda a nos santificar. Porque como nós vimos na primeira leitura, Deus Pai é tido como atributo dele, o Criador, porque Ele criou todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é quem? É o Redentor, o Salvador, o Goel, como diz no hebraico. Mas Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É o advogado, o paráclito, ele é o defensor. É a presença de Deus na nossa vida, para poder então iluminar nossas mentes. Olha, siga esse caminho. Olha, não tome essa decisão agora. Protele um pouquinho, espere um pouco mais. Sopra as memórias de Deus. Aí agora é o tempo. Vá lá, seja feliz, seja vitorioso. Então é esse Espírito que no momento certo, ele vai falar, recordar tudo aquilo que
Jesus nos ensinou e que muitas vezes fica preso na história, no passado, ou muitas vezes nem sabemos como devemos agir. Então percebe que a Santíssima Trindade presente em nossa vida, ela tem um papel, ela tem uma utilidade sim, e principalmente nos dias de hoje, nos ajudar a entender que não somos nada sozinho, que precisamos do outro para nos completar, nos preencher, que nós precisamos principalmente de Deus, porque Ele não decepciona, Ele é a esperança que nós temos de um mundo melhor, porque estamos repletos, de situações que muitas vezes nos trazem fadiga, desânimo. Por exemplo, mais uma vez, uma guerra iniciada. O para quê de tudo isso? Então nós precisamos de fato rezar mais, viver mais, esse momento de oração, porque tem coisas que somente através da oração nós vamos obter a resposta. Mas muitas vezes nós não temos tempo para tudo, para a questão de celular, de mídia, essas coisas, achamos tempo, mas para Deus não temos tempo. Então que nós possamos repensar a nossa forma, a nossa maneira de viver em comunidade. Eu estou de fato consciente que eu preciso do outro, que eu também preciso ajudar o outro, porque eu posso completar o outro aquilo que falta nele. Aquela situação adversa na minha vida, eu tenho clareza de que aquilo serve para o meu crescimento, para a minha melhoria enquanto ser humano. Então que nós possamos refletir, rezar e pedir ao Senhor que continue presente em nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos ajude a podermos então construir uma civilização de amor, porque esse é o sonho de Deus, esse é o desejo de cada um de nós enquanto seres humanos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, também interceda por nós, para que nós possamos então conseguir alcançar o objetivo de sermos então comunidade na unidade, respeitando sempre a diversidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja